Eu quero aproveitar e falar sobre doação de sangue. Hoje, dia 14, é o dia aí nacional da doação de sangue. Nós estamos no Junho Vermelho. A gente recebe a hematologista, a Cacira Araújo. Muito obrigada pela gentileza da presença. Eu que agradeço o convite. E muito oportuno, né, a gente falar sobre a doação de sangue hoje, né, que é o Dia Nacional do Doador de Sangue, e o mês de junho, que é um mês de campanhas para motivar as pessoas a se tornarem doadoras de sangue. A gente tem alguns números, infelizmente, gente, assustadores. Menos de 1% da população brasileira é doadora de sangue regular. É muito baixo. Sim. Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta e é que eu falo sempre que os bancos de sangue estão sempre deficitários, porque a gente já parte de uma realidade numérica difícil. O Ministério da Saúde levantou que para abastecer toda a rede hospitalar do Brasil, seria necessário que cerca de 8% da população brasileira apta, que é entre 16 e 67 anos de idade, doasse sangue pelo menos uma vez por ano para que a gente tivesse todos os hospitais abastecidos. Para que não tivesse falta. Não tivesse falta. 8% da população seria o suficiente. A gente conseguiria ter isso abastecido, né? Numa situação regular. Porém, esse número hoje, ele varia de 0,8% a 1,2%, dependendo da região brasileira que a gente está. Então, uma média inferior a 1%, infelizmente. Muito baixo, né? Muito baixo. E é por isso que a gente está sempre fazendo campanhas, né, e pedindo. Quando a gente chega nos meses de frio, como agora em junho, cai ainda mais. Então, a gente já tinha uma situação deficitária e aí, com o frio, a gente passa a trabalhar com um déficit ainda maior. E aí, então, surgiu a ideia de trabalhar o Junho Vermelho, aproveitando também o dia do doador de sangue, né? Cacira, por que você acha que no Brasil é tão baixo esse número de doadores? Será que é o medo das pessoas? Olha, os países que têm um histórico de doação forte, como a Espanha, por exemplo, a gente observa que isso já está na cultura desse povo, né? E o brasileiro, ele é muito solidário, mas ele é muito solidário, sobretudo, em campanhas e quando ele é lembrado disso. Eu acho que falta um pouco mais de divulgação, de conscientização, da gente criar essa cultura da doação. A gente tem tido, por exemplo, problema com as empresas para dispensar o funcionário para ir até o banco de sangue, perder algumas horas de trabalho e ir até o banco de sangue fazer essa doação. Tem empresas que fazem grandes campanhas assim, para que o funcionário não vá, quando deveria ser ao contrário, né? Então, eu acho que falta um pouquinho mais de conhecimento do que é. Quando a gente parte para questões individuais, aí as pesquisas apontam duas coisas que levam a pessoa a não doar sangue. O medo, principalmente o medo de agulha, né? E medo de dor, medo de agulha e tal. E a segunda coisa é o desconhecimento. Ela tem medo de se contaminar, tem medo... Então, tudo é por desconhecimento. Porque, na verdade, a gente sabe que não é uma dor. Mas é tão seguro, né? Gente, Sim. Você doar sangue é um procedimento tão seguro. Eu sou doadora. Sim, é seguro, é rápido, né? Tudo ali é muito pensado para o bem-estar do doador. Então, a gente tem uma temperatura controlada dentro das unidades de doação. A gente tem aquilo que é ofertado para o lanchinho, que é ofertado depois. Ele não é à toa. Adoro essa parte, viu, doutora? Adoro essa parte do lanchinho. Dá para comer sem culpa, Você fica né? ali sentadinha, com uma bolinha. Ele sempre dá uma bolinha na mão, né? A gente fica assim pressionando a bolinha e depois você sai e vai para outra salinha com lanchinho. Maravilhoso. Então, até a natureza, a composição desse lanche é pensado para o bem-estar do doador, né? Então, todas aquelas normas que a gente tem, posso doar, não posso doar, a gente visa dois fatores, proteger o doador e proteger o receptor do sangue. Então, a dificuldade que às vezes você tem de doar é o que a gente fala, não é nada quando você pensa no enorme benefício que você está fazendo. Não é à toa que a gente vive a dizer, né? De cada uma doação, ou seja, uma pessoa que vai doar sangue, a gente consegue ajudar até 4 pessoas que estão precisando de sangue. Isso se a gente considerar adultos. Se você considerar crianças, sobretudo bebês recém-nascidos, aí esse número se multiplica muito. Né? Vamos doar, gente? Entra nessa corrente conosco? Vamos! Hein? Se torne uma doadora de sangue.
Quem pode doar? Você falou dessa questão da idade entre 18... entre 16 e 67 anos. E 67 anos. De 16 a 18 anos necessita de autorização dos pais. A questão do peso? Acima de 50 quilos. Tem que ter acima de 50 quilos. Por quê? Porque a gente trabalha com kits fechados, né? Descartáveis e dentro desse kit, daquela bolsinha, né, já tem ali uma quantidade adequada de anticoagulante e de conservante do sangue para acolher de uma pessoa de pelo menos 50 quilos. Quem tem menos que 50 quilos até pode doar, mas aí entra num cálculo diferente, tem que abrir a bolsa, então são situações muito especiais, né? Quanto sangue é retirado? A gente faz um cálculo de acordo com o peso e a altura da pessoa, mas em geral entre 400 e 470 ml por doação. Perfeito. Nós temos algumas telas com mitos e verdades, a gente vai começar a exibir, eu queria que você comentasse sobre, né? Claro, se é mito, se é verdade, porque muita gente questiona sobre isso. Por exemplo, até de chamar a primeira tela, essa relação de tatuagem, piercing, isso proíbe a pessoa de doar? Tati, eu tenho piercing, tenho tatuagem. Durante um período, né? No caso de tatuagem, 6 meses e de piercing também. Então, todos os procedimentos que a gente chama de pérfuro cortante, ou seja, instrumentos de perfuração ou corte que lesaram a integridade da pele, a gente pede 6 meses para doação. Isso visa proteger o futuro receptor do sangue contra possíveis contaminações durante o processo da tatuagem ou do piercing. Perfeito. Vamos para as nossas telas, então, começando nosso especial Mitos e Verdades sobre doação de sangue. Gestantes e lactantes não podem doar, verdade ou mito? Verdade, verdade. Durante o período da gestação e até 6 meses após a lactação. Por quê? Porque durante esse período a mulher está muito voltada para o seu filho e o seu corpo também, mais ainda, né? E aí a gente tem alguns fatores como captação de ferro, né? Ela está transmitindo através do leite nutrientes para essa criança, então a gente poupa essa mulher que já está alimentando uma outra pessoa durante esse período. Então, na verdade, a contraindicação ela é uma contraindicação legal que visa proteger a lactante e a gestante. Mais uma afirmação. Idosos também não podem doar sangue. Idosos podem doar sangue até a idade próxima dos 70 anos, como eu falei, e a partir daí o responsável técnico, o médico responsável técnico do banco de sangue, até pode liberar doação caso a caso de pessoas após essa idade, né? Então, se a gente considerar que a gente chama a terceira idade a partir dos 60, 65 anos, depende aí do país, mas você ainda tem aí pelo menos mais 10 anos para fazer doação. Mais uma afirmação. Preciso estar descansado e alimentado para doar. Sim. Com certeza. Sim. Verdade verdadíssima essa daí, olha lá. Sim. Quando a gente vai doar sangue, tem essa pequena perda de sangue que a gente falou, né? Cerca de 400, 450 ml. Então, o seu organismo, ele repõe tudo que você doa em até 6 horas. Né? Mas durante esse processo, dessas 6 horas que ele está repondo esse sangue que foi doado, é preciso que você esteja bem descansado e alimentado, para que você tenha essa reposição e não vai te fazer falta, não tenha nenhum mal-estar, nada. Apenas 2% das pessoas que doam sangue é que vão ter algum tipo de mal-estar durante ou após a doação. E fatores que estão relacionados ao aumento de frequência desse mal-estar estão elencados nesse mito e verdade, que a pessoa não está descansada, está muito ansiosa, não estar bem, seja psíquica ou emocionalmente ou mesmo fisicamente. Então, por isso que a gente pede que a pessoa esteja descansada e alimentada. Porém, o alimentado que a gente fala não é comer aquela feijoada e doar sangue, né? Porque os alimentos gordurosos, eles podem interferir nos exames que liberam a doação de sangue, aqueles exames que a gente colhe antes.
né, principalmente alimentos com alto teor de gordura. Então, a gente pede que a pessoa faça uma alimentação frugal. Então, o seu café da manhã, você pode tomar o seu café da manhã, comer frutas, ovos, leite, laticínios em geral, isso não vai fazer nenhum mal para a doação de sangue. O que a gente pede que a pessoa evite são alimentos gordurosos, frituras, alimentos de difícil digestão. Perfeito. Até teve uma telespectadora que a Ana participou pelas redes sociais, tem que doar sangue em jejum? Não, né? Pelo contrário, você tem que estar bem alimentado. Quando os doadores chegam ao banco de sangue e fazem a entrevista prévia à doação, a gente questiona quanto tempo e com que ele se alimentou. Se ele estiver em jejum, a gente antecipa o lanchinho dele. Aí ele ganha 2 lanches. Ai, que delícia, da próxima vez eu vou em jejum. Mais uma afirmação. Diabético, não pode doar sangue. É mito e é verdade. Então, meio a meio. Meio a meio, porque a gente tem que observar as questões do diabetes, né? O diabético, que é aquele diabético controlado, que faz uso de medicamento oral e que não tem consequências mais graves do seu diabetes, como alterações renais, alterações oculares, vasculopatias, ou seja, aquele diabético que já tem algumas complicações decorrentes do diabetes, ele realmente é inapto para doar. O diabético com complicação não pode doar. O diabético controlado pode doar normalmente. Deve doar. Exatamente. Mais uma afirmação. Não posso doar sangue no período menstrual. Essa é uma dúvida muito recorrente, né? Para as mulheres, especialmente aí. Sim. Não há nenhuma contraindicação do ponto de vista fisiológico de você doar sangue durante o período menstrual. Mito. É um mito, porém eu sempre digo assim, você tem que associar a doação de sangue sempre a momentos bons da sua vida, né? Assim, porque todas as pessoas que doam sangue, e você falou há pouco disso, né? O que mais motiva a doar sangue, quando a gente pergunta, faz pesquisa, eles falam o bem-estar que eu tenho de estar aqui, de estar ajudando alguém e tal. Então, se você tem um período menstrual tranquilo, ou seja, você não tem aquele sofrimento, cólicas muito fortes, dores, mal-estar, aí não temos nenhum problema com relação a isso. Agora, se você já tem um período menstrual difícil, aí a gente pede que passe esse período para você, então, fazer a doação. Mas não pela menstruação em si, né? Mas pelo seu estado, que tem mulheres que sofrem muito durante esse período, né? Durante o período menstrual. Então, é mais essas pessoas que têm um período menstrual complicado.